conosco, amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar. Abre sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus. Aleluia. No livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ezequiel capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Ezequiel capítulo 2. Glória a Deus. Amém? Deus. Ezequiel capítulo 2 diz assim: E ele me disse, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Glória. Aleluia. E o Espírito entrou em mim quando ele falava comigo, e me pôs em pé, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se rebelou contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Porque eles são filhos imprudentes e duros de coração. Eu te envio a eles, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque eles são uma casa rebelde, mesmo assim hão de saber que houve um profeta entre eles. E tu, filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que sarças e espinhos estejam contigo, e habite entre os escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus olhares, embora sejam uma casa rebelde. Tu falarás as palavras para eles, quer eles ouçam ou deixem de ouvir. Amém? Quero te convidar, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ele venha falar conosco nessa noite. Nós estamos completamente na dependência do Senhor Jesus. Aleluia. Olha para que venha falar conosco essa noite. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos, Pai, diante de Ti. Eu me coloco diante do Senhor, reconhecendo que eu nada sou, que eu nada posso fazer sem a Tua presença, sem a Tua misericórdia. Te peço essa noite, Pai, que como falaste comigo através dessa palavra, fala com cada um dos Teus filhos que estão aqui nessa noite. Pai, que a Tua boa obra seja feita em nossa vida. É o nosso anseio, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar aí, aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Irmãos, é uma palavra que eu confesso para vocês, quando eu recebi essa palavra de madrugada, eu falei, eu não vou levar essa palavra. Ela é muito dura, eu não vou levar. Até brinquei com a minha mãe, brinquei com a irmã Maiara. Falei assim, ei, a palavra que Deus me deu é muito dura. Não vou levar. Até brinquei com ela falando assim, tipo, tem um filme chamado Tropa de Elite que o soldado fala assim, Senhor, desiste, Senhor. E aí eu disse para ela, Senhor, desiste, Senhor. Mas, claro que é de brincadeira porque estamos aqui. Bom, essa palavra é uma grande exortação do Senhor para nós essa noite. Aleluia. E eu quero te dizer que se doer muito em você, sabe que doeu muito em mim também. Aliás, vai doer. E eu só quero te dizer que antes dela bater em você, ela bate em quem está aqui trazendo, amém? Verdade, glória a Deus. E o Senhor, Ele exorta aquele que Ele ama. Quando a exortação é porque o Senhor quer dar livramento, amém? Quando o Senhor exorta é porque Ele quer dar livramento. Seja você, seja a sua casa. E eu peço a sua atenção, me preste a sua atenção nesses momentos, porque o Senhor, Ele vai falar de uma maneira um pouquinho mais ríspida conosco. E se você sair daqui essa noite indignado, saiba que é para uma mudança que o Senhor te indigna nessa noite. Glória a Deus. Ezequiel era um profeta, era um
jovem, ele cresceu escutando da sua família, da sua casa, grandes milagres e maravilhas que o Senhor tinha feito. Ele escutou que os seus ancestrais juntaram todos os animais numa arca para sobreviver e sobreviveram com a poderosa mão do Senhor. Ele escutou que um grande profeta foi arrebatado aos céus com uma carruagem de fogo. Ele escutou que Moisés, o libertador, tinha aberto o mar vermelho para o povo passar. Só que na vez dele, de Ezequiel, quando ele era jovem, grilhões e cadeias e prisões foram postas sobre ele. Porque a nação de Israel estava cativa aqui. A nação de Israel estava cativa, estava presa no cárcere de Babilônia. A nação de Israel era uma nação que estava presa. Ele estava com correntes, literalmente correntes em seus braços e correntes em seus pés. Mas ele cresceu escutando isso. Era difícil para um jovem acreditar que tudo isso era verdade, sendo que na vez dele, ele estava dentro de uma cela, estava preso com a sua nação. Porém o Senhor, ele, de tempos em tempos, ele levanta um marco para dividir a história. E nessa geração ele levantou Ezequiel. Aleluia. Ezequiel estava preso, estava no cárcere, solitário. De repente ele vê no céu algo como se fosse um redemoinho de fogo, de tempestade, de tormenta, com raios, com ventos, com trovões. E era a manifestação do Senhor para anunciar a ele o chamado da vida dele. Todo o primeiro capítulo ele relata isso, ele relata com detalhes o que ele viu, como os anjos eram, como os seres eram, o que ele pôde contemplar dentro daquele redemoinho de fogo, dentro daquele redemoinho de vento, de trovões. Aleluia. Primeiro ele relata o que aconteceu. E no final do capítulo 1, no versículo 28, ele diz: esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E quando eu a vi, caí prostrado. E ouvi uma voz que me falou. E aí entra onde nós vemos: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. O põe-te em pé do Senhor a Ezequiel se posiciona, cara. Se posiciona, porque grande vai ser a luta que vão travar contra você. Aleluia. Você vai falar, eles não vão ouvir, mas não importa, você tem que falar. Você vai falar, eles vão zombar de você, mas não importa, você tem que falar. Aqui nós lemos 4 versículos e 2 vezes ele disse: quer a casa de Israel ouça, quer não ouça, você vai falar. Aleluia. Quer a casa de Israel te jogue em espinhos, fale mal de ti, te torture, você vai falar. Esse é um bom chamado? É um chamado fácil de ser realizado? Com uma nação inteira contra você? Ezequiel era um jovem. Quando ele caiu com seu rosto em terra, a voz do Senhor chegou a ele, dando uma ordem: põe-te em pé. Firma os teus pés, firma os teus joelhos. Embora o caminho seja difícil, firma os teus joelhos. Glória a Deus. Irmãos, algo acontece quando nós ouvimos o chamado do Senhor, quando nós ouvimos a voz do Senhor. O que acontece? Olha aqui no versículo 2. O Espírito entrou em mim quando ele falava comigo. Quando nós damos ouvidos à ordem do Senhor, o Espírito, ele entra em nós. Aleluia. A Bíblia nos relata muitas vezes que o Espírito se apoderou dos seus servos, que é um exemplo. Davi, quando ele despedaçava o urso, a Bíblia nos diz que o Espírito se apoderava dele. O que isso significa? Que nós, quando ouvimos a voz do Senhor e damos crédito, uma força sobrenatural, ela toma conta da gente. Quer seja natural para te despedaçar o urso, quer seja espiritual para te enfrentar uma batalha tremenda. Aleluia. Sansão, nós conhecemos a história de Sansão. Sansão, no último ápice de sua força, ele clamou a Deus que o Espírito se apoderasse dele. Se apoderou e ele desmanchou aquela casa, aquele templo onde ele estava. Uma força sobrenatural. E o Espírito, quando ele se apodera de nós, ele também traz algumas coisas. Por exemplo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Essa é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Mas ele só pode fazer quando nós
ouvirmos a voz do Senhor. Aleluia. Muitas vezes a gente chega num culto desses, né? E a gente se entende com algumas coisas. O irmão, que legal, o irmão tá com uma roupa nova. Que legal, o filho do irmão ali, que legal a roupa do irmão. Coisas básicas assim, sabe? Mas que quando a voz do Senhor está bradando, essas coisas não podem acontecer. Porque você perde a mesa, sua bênção. Aleluia. Quando Deus está falando, o mundo espiritual, ele se volta para tirar a nossa atenção da voz de Deus. Seja com aquele pensamento de, fulano brigou comigo, amanhã eu vou ter que trabalhar, minha pia tá cheia de louça suja. Cara, tu tá na presença de Deus. Aleluia. Tu tá se preocupando com a pia. Isso é uma vergonha, cara. Me desculpa, irmão, isso é uma vergonha. Deus bradou assim, exatamente assim, durante toda essa semana comigo. Aleluia. Dizendo que nós tratamos ele como um brinquedo. E grande vai ser a ira de Deus sobre nós, se nós não nos arrependermos. Grande vai ser a ira de Deus. Quando Jesus voltar, ele vai vir como um leão, ele não vai vir como um cordeiro. Aleluia. Ele vai vir com as suas taças da sua ira para derramar sobre nós. Meu Deus. Muitos de nós cremos que nós somos a última geração, que não haverá geração pós-nossa, porque seremos a geração do arrebatamento. Aleluia. E esses dias eu estava escutando um pastor que ele dizia assim: nós somos a geração que vai encher o inferno mais rápido que todas as outras. Porque nós somos cruéis, nós somos desumanos, nós somos relaxados com Deus, nós não parecemos com Jesus. É verdade. Nós se preocupamos com a riqueza, com o dinheiro, com a beleza, vemos aqui no culto, ficamos se preocupando com coisas lá fora. Mas Jesus, ele está todo o tempo aqui. Só que Jesus, ele é educado, ele fica aqui. Se você quiser, você tem que vir aqui. Aleluia. Esses dias eu estava também escutando uma pregação que falou muito comigo e eu quero explanar um pouquinho dessa mensagem para você. Ele falava assim: se todos os cristãos da terra fossem replicados como uma cópia nossa, Meu Deus. como uma cópia minha, como seria a igreja? Seria mais avivada, seria mais morta, seria falsa, seria sem louvores, seria uma igreja triste? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês essa noite. Se todas as igrejas da face da terra, se todos os cristãos da face da terra fossem uma cópia de quem você é, como a igreja de Cristo seria hoje em dia? Seria uma igreja que conhece o Deus que serve, ou seria uma igreja que se deixa levar pela doutrina da atualidade, onde nada é pecado e tudo pode? Pode, meu irmão. Quando a gente fala Jesus está voltando, é pra gente ficar feliz sim, mas se a gente não está com Deus, é pra gente ficar muito desesperado. É verdade. Aleluia. Porque na mesma quantidade que Deus nos ama, Ele vai derramar sua ira sobre quem não se volta para Ele. Ele vai ter mais piedade de quem está lá no mundo e não conheceu Ele, do que quem teve a vida inteira dentro da igreja dele e tratou Ele como um brinquedo. Aleluia. Ele vai ter mais misericórdia de quem está lá fora, porque não conhecia. Misericórdia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Glória a Deus. Jesus está voltando, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Ele está voltando, Ele está às portas e bate. Hoje nós estávamos lendo o Apocalipse aqui na escola bíblica. Entramos em Apocalipse nas 7 cartas das igrejas. E uma das cartas, se eu não me engano, é a igreja de Laodiceia, que ele fala: você se acha rica, mas você é miserável, pobre, cega e não está vestida, está nua. Você se acha rica, você se acha boa, mas você é miserável, pobre, cego e nu. Aleluia. Meu Deus. Isso significa que o conceito que nós temos de nós é muito diferente do que o conceito que Deus tem de nós. Não sei como você chegou aqui essa noite, mas eu quero que você saia daqui indignado. Porque a indignação do Senhor, ela vem para nos transformar. Sabe que eu tremi muito para estar aqui hoje. Trazendo essa palavra que vem puxando as nossas orelhas. Mas quando há exortação é porque vai haver um grande. Aleluia. Quando Deus nos exorta é porque Ele ainda está nos dando uma chance. Se você ficou incomodado com isso, fique feliz. Jesus está voltando e Ele disse que
Glória a Deus, aleluia. Muitos se achegarão a ele e ele vai dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço. Irmãos, a pior coisa que você pode escutar na sua vida não é uma demissão do seu emprego, não é uma traição, não é o fim de um casamento. A pior coisa que você pode escutar na sua vida é: eu não te conheço. Você está fora. Aí não tem o que fazer. A gente, nossa mente humana, não tem o entendimento do que é eternidade. Mas eu quero te dizer que 80, 90 anos, o máximo que a gente vive aqui, não vale a pena para passar a eternidade queimando no inferno. Me diz você, vale? Para seguir Jesus, a gente abre mão de muita coisa, é verdade. Mas são 90 anos comparado a uma eternidade. E estar com Jesus, muita gente diz que o pecado, ele é bom, eu escutei muito esse discurso também, irmão. Aí um dia eu estava estudando sobre isso e virou a chave. Quero passar isso para você. Muita gente diz que o pecado ele é bom, que ele é delicioso, e fala assim: meu Deus, o pecado é bom, mas a gente não pode pecar. E aí o que tu cria na cabeça das pessoas? Que tu tá preso em um cárcere onde tu não pode fazer o que é bom. Não é? Não é essa a ideia? Meu, o pecado é muito bom, mas eu não posso pecar. O pecado é muito bom, mas eu não posso fazer. E eu quero te perguntar: que mesa você está participando? Porque o pecado, Meu Deus. ele não se compara ao banquete que nós participamos com a presença do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. O pecado são as migalhas se comparado ao banquete que nós temos com a presença do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Se até hoje você comeu migalhas, eu te convido a participar desse banquete. Aleluia. É fácil? Não. Mas vale a pena. Aleluia. É difícil? É difícil, mas vale a pena. A nossa dificuldade... Quer saber o nível de dificuldade? Olha para Cristo. Cristo foi o ápice da dificuldade e ele venceu. Nós não estamos nem perto dele. Nós não estamos carregando uma cruz todo desmanchado praticamente. Não estamos. E a Bíblia nos diz: irmãos, na vossa luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até derramar sangue. Até derramar sangue, não. Eu nunca fiz isso. Você já fez? E a nossa Bíblia também nos diz que Deus, ele não nos tenta com algo mais forte do que o que nós podemos suportar. Aleluia. Então a gente peca porque quer. Que a Bíblia nos diz.